para eu poder visualizar. O que eu quero dizer com isso, né? Falando não cientificamente agora. Eu preciso gerar eletricidade num determinado campo que tem uma cota de energia para que essa eletricidade gere fóton, fóton gera luz, luz é captada por um aparelho. Então, é essa base da photoquímica. E aí, ele mudou o nome de perianto para efeito corona, que é nada mais do que uma coroa ao redor do nosso campo, do nosso corpo físico. Então, existia algum tipo de energia. E a partir dali, né, até meados de 1960, mais ou menos, as fotos eram preto e branco, né? E aí depois vieram as fotos coloridas. E aí, em aproximadamente 1967, 1968, Newton Milhomens, esse senhor simpático aqui, também que desencarnou em 2007, ele começou uma pesquisa muito profunda, porque até aí se via aquele padrão de energia, ok, e o que a gente tem ali? Uns estão abertos, outros estão fechados, um tem raio para cima, outro tem raio para baixo, e aí depois que veio o colorido, um está mais vermelho, outro está mais amarelo, outro está azul, outro está... Né? E o que é isso? Né? E aí ele reuniu um grupo de pesquisadores, ele reuniu um grupo de médicos, um grupo de psicólogos, para fazer uma pesquisa sobre as fotos, e pediu para fazer uma pesquisa que nós chamamos na área científica de duplo cego. Então você me traz pessoas com padrões específicos de comportamento, psicologia, pessoas com padrão específico de patologias, médicos, e a gente vai, no final das contas, ver o que é o que. Né? Então, pessoas tinham infecções, tinham processos inflamatórios, tinham processos degenerativos, e aí ele foi catalogando, elencando. E aí, em 1986, ele criou um padrão vasto, muito vasto, que no finalzinho eu vou mostrar para vocês, de itens que compõem uma foto química, né? E conseguiu definir através disso. E aí, hoje, atualmente, a IUMAB, que é uma entidade internacional russa, que a bioeletrografia, que é o nome da photoquímica atualmente, é aceita pelo Ministério da Saúde russo, tá? Lá faz parte do processo normal, que nem aqui. Vou fazer uma tomografia, lá posso fazer uma bioeletrografia, tá? Tem, inclusive, se vocês procurarem no Google, tem documento oficial do Ministério da Saúde brasileiro traduzindo os documentos da qual autorizam a bioeletrografia no Ministério da Saúde russo, tá? E a partir daí, o Dr. Konstantin Korotkov, ele acaba organizando essa entidade, né? E aí, a partir dos anos 2000, a quirligrafia muda de nome para bioeletrografia, né? E aí ele desenvolve um novo sistema, uma máquina diferente, tudo, né? Que ao longo do tempo foi sendo modificada. Este é o padrão Milhomens, que é o mais detalhado até hoje, porque é um padrão onde o Newton realmente se debruçou e conseguiu identificar uma série de padrões que hoje nós usamos como, vamos dizer que tudo que a gente tem catalogado atualmente de fotoquímicas é do Newton. Ponto. Tá? Então, mais um brasileiro envolvido na fotoquímica. Mais um brasileiro que trouxe o conjunto científico e o mais interessante desse processo, mais legal disso tudo. Ele estudou por, sei lá, 40 anos a bioeletrografia. Ele não acreditava na teoria da reencarnação. Ele não era reencarnacionista. Então, e olha o tanto de coisas que ele fez em nome
de uma energia, do tal efeito corona. Né? Inclusive nos estudos dele ele coloca isso, tá? Que não se deve chamar de foto da aura, porque ele não acredita nesse campo bioeletromagnético espiritual. Ele acredita em outras coisas. Né? E aí ele coloca uma visão física, porque ele, inclusive, ele era físico, tá? De formação, ele era professor e físico, tá? E aí vem o padrão Korotkov, que é um software que faz toda a leitura. Eu particularmente não gosto, porque cada 3, 4 meses dizem que tem atualizações, então depende do software para fazer leituras de fotos, né? Eu não gosto, até porque ao longo desses mais de 10 anos fazendo photokilling, eu tenho identificado novos padrões graças à minha análise e não a um software que vai fazer a leitura para mim. Eu costumo falar que quando a gente chega nesse nível, a gente ficou preguiçoso para pensar. Então, vi dito a inteligência artificial ultimamente, né? Fazendo até trabalho TCC para o pessoal. Então, imagine, pensar para quê? E aí a gente vai deixando algumas coisas acontecer naturalmente, né? Não é bem naturalmente. E o padrão alemão, Mandel, né? Que aí nós temos uma máquina digital acoplada ao módulo de captação, né? De geração de imagem, né? Então, nós temos esses 3 padrões. E a partir desses padrões, o que a gente precisa começar a entender? Quando eu falo de emoções, vamos partir do primeiro ponto, primeiro princípio de emoções. Eu gosto muito de sempre voltar à etimologia das palavras, porque elas nos trazem base de informação para aquilo que eu quero começar a conhecer. Então, emoção. Emoção vem de uma palavra latim, uma palavra do latim, emovere, onde emovere significa movimento de energia. Se eu for traduzir ao pé da letra, leva-se ideia que é, é movimento de algum padrão de energia. Então, emoção vem da palavra que quer dizer movimento de energia. Tá? Então, isso quer dizer que quando eu gero alguma emoção a partir de um pensamento que eu tenho, eu movimento uma cota de energia. Mas que energia é essa? Energia é energia, tá bom, tá. Tem alguém aqui da área da saúde? Farmácia, medicina, enfermagem, uma coisa do tipo? Não? Tá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui de energia. Eu preciso de energia na célula para sobreviver. Ok. Nós temos uma moléculazinha chamada ATP, adesina trifosfato, né? Muito importante para dar energia para as nossas mitocôndrias e a gente ter energia, ter vida. Isso é uma energia. Mas quando eu falo de energia, eu estou falando de que exatamente quando eu estou falando das minhas emoções? Quando, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter sentido uma emoção primária. Emoções primárias, emoções aquelas que impossível a gente se livrar delas. São emoções rápidas, simples, normais, naturais de que qualquer ser humano vive. Por exemplo, raiva. Quem nunca quis enforcar alguém na rua? Quem nunca teve esse desejo de enforcar alguém na rua? Por N situações, né? Brincadeiras à parte, né? Óbvio que pode ser que alguém nunca tenha tido essa vontade, mas quantas vezes já surgiu algo dentro de você que veio uma força tamanha que se nós tivéssemos liberdade verdadeira, sem lei, sem nada, a gente tinha enforcado uma pessoa. Porque a raiva, ela manifesta, ela libera uma cota
absurda de cortisol, ela libera uma cota de serotonina e faz com que o seu corpo desregule do estado normal para um estado alterado sob uma emoção específica. Dura, às vezes, segundos. A raiva propriamente dita deveria durar poucos minutos. Mas e se eu for alimentando isso? Aí de uma raiva, de uma emoção primária, eu transformo isso em uma emoção secundária. O que é uma emoção secundária? Ira. Raiva é diferente de ira. E aí eu já começo a criar um mecanismo de manutenção desta raiva. E aí eu já começo a ter gatilhos normais de situações que me faz despertar este padrão emocional. Então é como se automaticamente o meu corpo já entendesse que se eu expressar ou vivenciar tal coisa, automaticamente ele já entra no estado automático de liberar certos hormônios, certos neurotransmissores, certos padrões de energia. E aí meu corpo muda. Meu padrão energético muda. Muito bem. A ira também não devia se manter. Mas vamos supor que ela se mantenha. Eu vou para uma emoção de fundo ou terciária. Ou ainda a secundária também chamada de emoção social. Tá? Muito comum também. Criei manutenção, entro no processo de emoção de fundo, crio, revolta. E aí? Aí a manutenção está formada para aquilo se transformar num sentimento é um pulo. É rápido, muito rápido. E aí eu crio o quê? Uma afeição, uma opinião, um sentimento. E é a partir disso que eu preciso entender que, quando eu falo de saúde ou doença, eu não falo apenas do meu corpo físico, eu preciso falar de todos os planos, inclusive do meu plano emocional. Porque parece que, de alguma forma, ultimamente, a gente tem dividido nossa vida em dois planos: o espiritual e o físico. Tá bom. E o meio disso? O espiritual está muito longe. O físico está aqui. Tá, eu não tenho problema de saúde nenhum. Atualmente, acho que não, né? Espero que não. Tá. E eu sou totalmente saudável. Eu tenho um estado completo de bem-estar físico, mental e social. O social aqui a gente inclui uma série de fatores. Porque eu não posso. Ah, eu não tenho doença nenhuma. Tá bom, eu não tenho nenhuma patologia. Legal. Você é saudável? Qual nível eu estou falando? E aí eu preciso começar a enxergar as pessoas, os seres humanos, como um todo. E não apenas dois polos completamente distantes um do outro, interligados sim, porém distantes, e achar que no meio disso tem um vácuo. Não tem um vácuo. Eu preciso levar em consideração também esse processo emocional. Por quê? Doença é a perda relativa da harmonia, ou questionamento de uma ordem até então equilibrada. Está no livro A Doença como Caminho, né? Um dos melhores livros que eu li até hoje. Pessimamente revisado em português, né? Porque ele é de uma tradução de um livro em alemão, e, na minha opinião, a revisão dele foi bem mal feita. Então, assim, ele tem um português meio chato para ler, mas é um excelente livro para quem quer entender os aspectos emocionais e como que o meu corpo fala a partir do que eu sou, a partir do que eu sinto, né? Como ele se expressa. É um dos melhores até hoje que eu li. Então eu preciso, de alguma forma, começar a enxergar que a minha vida é formada por muitos pilares. E aí, se de repente eu estou com um problema na minha questão de espiritualidade, eu posso estar doente. Posso e possivelmente estarei doente.
Só que a minha doença ela não está expressa basicamente ainda no meu corpo físico. Quando uma doença expressa no corpo físico é porque a coisa já andou. Ó. Pensem nisso, que é mais ou menos assim. Nós, ocidentais, a gente tem um costume, eu falo muito isso, tanto em consultório quanto na minha vida pessoal. Nós, ocidentais, a gente tem um defeito enorme. A gente só procura ajuda de saúde integral quando a gente está doente. Quando o problema já aconteceu, quando já está instalado. Em médico, quem aqui vai em médico sem ter tido nada? Sem ter tido. A vida toda foi assim. Parabéns. Primeira pessoa que eu conheço que é assim. Porque a maioria só começou a ir ao médico quando começou a expressar algum tipo de patologia. E aí eu fico me perguntando, peraí, os orientais nos ensinam o tempo todo sobre prevenção. Prevenção na alimentação, prevenção no comportamento, prevenção em exercícios físicos, prevenção em contato com a espiritualidade. Eu gosto muito dos orientais, porque os orientais não têm muito esse negócio de a espiritualidade faz parte da vida dele. Não é uma coisa à parte como os ocidentais. Né? Os ocidentais criam guerras religiosas com facilidade. Né? A gente viu isso ao longo da história. Para quem estuda história sabe muito bem disso. Né? Diferente dos orientais. Eles vivem este processo naturalmente. Faz parte da conexão deles com a vida. Então, eles estão sempre em conexão com a natureza, eles estão sempre em conexão com a espiritualidade, dentro daquilo que eles acreditam, veem, sentem. E aí faz parte do processo. Outra questão social, as relações. Quantas vezes eu não estou assim, a brincadeira que eu fiz com vocês, né? Quantas vezes eu não estou querendo enforcar meia dúzia de gente? Por quê? Porque eu não sei lidar com X coisa. Eu não consigo enfrentar tal maneira de ver a vida, de se comunicar ou de expressar certas situações. Por exemplo, uma coisa muito em voga, né? Não vou entrar nisso, mas só vou dar o exemplo. A política atual do mundo e do Brasil, né? Vamos para a nossa realidade aqui. Falar de política é caótico no Brasil hoje. Muito caótico, só que é algo que está expresso na nossa realidade e nós precisamos enfrentar. Não adianta eu simplesmente, deixa para não se discute política. Ok, não se discute, mas isso leva o povo a uma realidade. Eu preciso encarar isso de frente. Eu preciso transformar alguma coisa, eu preciso mudar alguns parâmetros. E aí, eu vou criar o quê? Problemas nas relações, eu vou criar crises. Como eu vou lidar com essas emoções? E aí é onde a gente começa a ficar doente, porque muitas maneiras de pensar advêm do meu campo espiritual. Muito do que nós somos vem do nosso corpo espiritual. Vem da nossa essência. Não tem como eu me furtar disso. Tem como eu desligar. Então, você se reconhecer como ser humano, no sentido físico, entender que você expressa emoções, essas emoções regulam o seu corpo físico e energético, além de expressar também transformações no meu campo mental, que eu também preciso levar em consideração, o mental, muitas vezes advém de mim mesmo. E aí eu preciso o quê? Me conhecer. Me conectar com a minha própria essência, com o meu próprio espírito. E aí muitas vezes eu quero enxergar tudo de fora, né? Até tem quando eu estive em Portugal foi interessante porque lá em Portugal e na Espanha tem muito disso.
É um trabalho profissional, tá? É leitura de aura, que ele chama, leitor de aura. Então você vai numa pessoa, a pessoa senta na tua frente e começa a dizer o que está vendo, né? E assim, bem doido até. E aí tem curso, tem um monte de coisa assim e tal, né? E aí, assim, lógico, a gente fica dependente do que a pessoa está vendo assim. Aí eu me pergunto, né, como um bom cientista, eu me pergunto, o que ela está vendo está baseado a quê? Baseado a um conhecimento que ela adquiriu ou ao que ela acha ou que ela está enxergando e a tradução pessoal dela? Ou a percepção dela sobre alguma coisa? Eu sou desse nível, tá, gente? Eu questiono tudo, absolutamente tudo. Por quê? Tem tudo isso aqui, ó. Tudo junto, misturado numa pessoa, e aí eu preciso ter condições de entender isso aqui e falar assim, ó, o que eu estou expressando aqui, que nem o que eu estou expressando hoje, é um conjunto do que eu venho estudando ao longo do tempo. O que eu enxergo no consultório, como eu lido com as emoções com as pessoas, como eu vivo na minha família, como eu me enxergo os meus amigos, como é um complexo. E aí eu preciso me individualizar para que eu comece a entender que cada plano ou cada dimensão, eu gosto mais da palavra dimensão, ela vai expressar saúde ou desequilíbrio. Não gosto muito da palavra doença. Não acho muito legal a ideia. Então, em algum momento aqui, eu posso chegar ao quê? A um estágio de adoecimento profundo. Por exemplo, vamos levar o estágio mais grave aqui, ao sétimo grau, o último grau. Que, por exemplo, uma doença neurodegenerativa, talvez, porque aí eu estou expressando uma questão muito profunda da minha alma, uma ligação profunda com a minha existência e eu preciso expressar na matéria. Logicamente que quase tudo vai expressar onde? Na matéria. Por quê? Eu estou encarnado. Se eu estou encarnado, qual é o meu meio, meu veículo de manifestação atual nesse estágio onde eu estou? Matéria. Então, a matéria vai ser o último impacto de tudo que eu vivo daqui para cima. Então, ela é o órgão, o veículo de choque. Isso eu não vou me furtar. Então, segundo a própria OMS, 87% das nossas doenças são psicossomáticas. Começa aqui. Então, se começa aqui, a gente precisa começar a trabalhar aqui. Né? Por exemplo, eu sou farmacêutico de formação. Eu sou o cara que mais fala mal de medicamento alopático que vocês podem conhecer, eu acho. Tá? E eu nunca cheguei a trabalhar numa drogaria que eu tenho a quase plena convicção que se o dono da drogaria não me mandar embora antes, eu acho que eu vou fechar a drogaria dele. Porque eu sou completamente averso à medicação. Óbvio que, né, por mais que eu goste de plantas medicinais, gosto de medicinas naturais e tudo, a gente precisa ter bom senso. Por exemplo, eu tenho, sei lá, tireoide de Hashimoto, preciso de medicação. Não vou tratar com planta medicinal. Não é assim simples. Estou com uma infecção de Staphylococcus aureus na garganta. Infecção de garganta. Tem que tomar antibiótico. Não vai tomar planta medicinal que você pode morrer. Literalmente. Por quê? Nós temos muitos problemas hoje com bactérias. Infecções gravíssimas. Então não é no nível de falar assim, gente, elimina totalmente. Não é esse sentido. Mas quantas vezes nós vemos as pessoas doentes, por exemplo, e eu lido muito isso em consultório, quantas vezes eu vejo as pessoas doentes e a doença está aqui, né? Uma vez eu trabalhava com uma pessoa quando eu estava na empresa, eu coordenava um grupo de 40 pessoas entre formatadores, diagramadores e revisores de texto. E uma das revisoras de texto
ela era aquele tipo de gente que eu brinco falando assim, né? Que a gente chama de hipocondrismo, que ela ia toda semana no balcão da drogaria perguntar para o farmacêutico se tinha alguma doença, se tinha algum medicamento novo de lançamento que ela ia comprar porque ela ia ter aquela doença, né? Então, eu brincava muito com isso, muito mesmo, assim, direto fazer essa brincadeira com ela. Porque ela era extremamente hipocondríaca. Assim, num nível de que atingiu mesmo questão mental. Ela já tinha uma saúde mental debilitada, porque qualquer situação que ela se via, ela já achava que ela fosse ficar doente. E ficava. O incrível, por incrível que pareça, ficava. Então, como que a racionalidade da pessoa vai interferir a tal ponto de adoecê-la? E ela chegar e assim, bom, ela foi um grande exemplo para mim, assim, né, de hipocondrismo mesmo, doentio, né, de que, assim, não tinha como, não tinha o que fazer. Então, desde que a pessoa não aceite. Aí eu preciso ir aonde? Eu preciso vir aqui. Eu preciso voltar aqui e perguntar coisas importantes para mim. Porque, de alguma forma, eu preciso conduzir a minha vida a partir do que eu penso. Por quê? As minhas experiências geram os pensamentos. E aí, ó, o pensamento vai gerando emoção, conduzindo o meu comportamento. As minhas emoções são geradas a partir dos meus pensamentos e sentimentos. Só que para eu criar um sentimento, primeiro vem a emoção. Como que eu lido com as minhas emoções? Eu dei o exemplo da raiva. A raiva que vai crescendo, raiva, ira, revolta, ódio. Por que que eu deixo? Por que que eu mantenho essas situações? Por que que eu gero manutenção durante um período da minha vida? Às vezes, eu preciso me desligar de certos fatores para eu começar a viver bem, com saúde. Eu até via o Getúlio, os meninos aqui falando sobre o perdão, né? Eu falo muito sobre isso. Às vezes, eu me vejo assim, tá? E aí eu estou falando de mim. Eu não me vejo preparado para isso. Literalmente, assim. Ah, eu vou perdoar. Dependendo do que for, quem é e o que aconteceu, desculpa, não vai rolar. Mas eu vou neutralizar o processo. Tipo assim, ó, não vou prejudicar, eu não vou atuar contra, eu não vou me vingar, mas eu vou me distanciar. É o melhor que eu tenho a fazer, porque junto de mim eu não quero. Ah, não, mas então tem que. Não, se o seu perdão é a visão de me abraça, te amo, te venero e te quero perto de mim, me desculpa, não cheguei nesse nível. E eu não quero. Então, não é melhor eu neutralizar um padrão de sentimento para eu não ter todo esse fluxo e ficar me mantendo doente por causa de uma situação, de uma pessoa ou sei lá do quê? Muitas vezes, encontrar essas respostas é nos fazer visitar as nossas emoções e a nossa realidade. E falar assim, ó, o que eu posso, o que eu consigo e o que eu quero. E aí cada um vai fazer a lição de casa, chegando e falando, puxa vida, acho que vou, acho que dá. Beleza, faça. Não fique esperando, faça. E faça o que for melhor também para você, desde que o que seja melhor para você não seja o prejuízo do outro. Isso também é importante a gente falar. Né? Ah, o meu melhor é o prejuízo de um grupo. Reveja seus conceitos. O que é melhor para você não pode ser prejuízo para os outros. Porque aí você vai entrar num ciclo de karma, por exemplo. Aí você pode até se satisfazer momentaneamente de situações, mas você vai entrar no ciclo de karma. E aí, né, vai contar lá no livrinho, né, no nosso livrinho da vida,
muitas coisas não muito agradáveis para os próximos capítulos da vida, nesta e na próxima, né? Então, como eu já não quero muito voltar na próxima, a gente vai tentando, né, ou neutralizar ou, né, resolver aqui, ó. Não, tá tudo bem, tá tudo passou, já foi, né? Melhor do que a gente achar isso. Então, tudo isso gera o quê? A nossa aura. E nela fica marcada tudo que a gente faz. E que, de alguma forma, vai interferindo na minha vida, no meu bem-estar. Que isso é o mais importante. Não é porque o que eu fiz vai ficar registrado, significa assim, uma visão católica, vai. Eu pequei, tal coisa, vai ficar registrado no meu campo áurico? Teoricamente vai, porque você está se autopunindo, gera um complexo de culpa, automaticamente vai gerar um padrão no seu campo áurico. Eu pequei. Mas só foi um negocinho assim, então você vai levar? Então, não vai mudar muita coisa. Porque a maneira que você coloca a responsabilidade sobre o que você fez, sobre os seus atos, é que define a nossa saúde energética. E pensem o seguinte: a aura, ou o campo áurico, ou o campo vibracional, ou o campo bioeletromagnético, ele é importante para a gente identificar coisas espalhadas no nosso universo: mental, psíquico, energético e áurico, fisiológico e psicossomático. Tudo junto, misturado. Até que nível a gente consegue identificar? Vamos dizer que num nível espiritual, desde que isso esteja afetando já o nível físico, porque muitas vezes nós temos interferências de seres extrafísicos que a gente não tem registro na matéria. Tá? E aí, contando um segredo para você. Isso daqui, por exemplo. Tudo isso aqui é o aspecto psíquico-emocional que fica registrado no nosso campo áurico. Por exemplo, veganismo. Né? Veganismo tem uma característica bem interessante nas fotos. Isso influencia o padrão do carnívoro para o vegano. Então, a energia do meu campo áurico muda a partir do que eu como, me alimento. E eu não estou colocando aqui que é bom ou ruim, né? Então, até porque, né, uma das coisas que as meninas falaram que eu achei bem interessante, hoje, a questão da B12, né, que ela vai dar o curso, tudo, né? E eu digo para vocês que eu tenho acompanhado bastante, né? Eu acho que a gente está vivendo uma epidemia disso. B12 baixa, sabe? E isso vocês devem ter ouvido já na televisão, na internet, coisas a respeito, né? Que gera uma série de deficiências a B12. A B12 é uma substância, uma vitamina que ela serve de síntese de, como é que eu posso dizer? Ficar mais fácil. Uma matéria-prima para uma série de outras substâncias do nosso corpo. Inclusive, baixa de B12 pode causar anemia, porque eu não tenho uma pré-substância para a geração de eritrócito. Então, tudo isso é muito importante. E eu preciso ver o quê? O todo. Quantas vezes eu já não vi, por exemplo, eu tive em 2025, acho que foi setembro de 22. Foi setembro de 22. Eu tive todos os sinais e sintomas de depressão. Todos. E eu falo assim, caramba, depressão? Com tudo que eu conheço, com tudo que eu sei, com tudo que eu mexo, né? Eu fiquei indignado, porque assim, eu simplesmente batia todos, né? Eu gabaritava todos os sinais e sintomas de depressão. Aí fui fazer exame, porque eu estava com uma hernia inguinal e precisava fazer uma cirurgia. E aí fui fazer um exame. Fui fazer uma bateria de exames de sangue iniciais para a cirurgia. A minha B12 estava na época 280,
70 e alguma coisinha, não dava 300. Aí, médico da família, né? Que o pessoal fala mal do SUS, e eu tenho o prazer de falar que acho que foi um dos melhores momentos da minha vida, quando eu não tive convênio. Eu fiz a minha cirurgia da hernia inguinal no SUS, fui atendido, comecei por atendimento com o médico da família, fui extremamente bem atendido, sim, todos os níveis. O médico me deu uma aula sobre a B12, minha B12, que estava abaixo, mas aqui, ó, tá, o valor de referência tá 211 a 900 e alguma coisa. Pessoal, pela sua estrutura física, você precisa de no mínimo 500. Você está sentindo fadiga? Tô. Você está sentindo desânimo? Tô. Você está sentindo lapso de memória? Tô. Você está sentindo e foi. Tá. Você está com a B12 baixa. Me deu 4 injeções doloridas, sofridas, né? Então quem tiver baixo já começa a tomar complexo B, porque dói menos. 2 dias depois eu era outra pessoa. Assim, me deu um boom de energia, assim. Nossa, era só isso. Que bom. Eu tinha dia de não querer sair da cama. De canseira, assim, acordava cansado, morrendo. Literalmente. Então, não é só a questão emocional também que está em voga. Eu também preciso olhar, né? E olha que eu particularmente tenho alimentação carnívora. B12 vem de alimentação carnívora. O que está acontecendo? Né? Então, ultimamente eu tenho visto isso. Será que tem alguma ligação com a nossa alimentação que está muito precária? Os animais estão sendo uma engorda absurda, né? Sabe Deus como eles são tratados. A nossa alimentação de plantas, para quem tem um pouco mais de grana, consegue comprar orgânico legal, mas a maioria não consegue. O que a gente tem por aí de veneno? Muita coisa. O quanto isso está afetando a nossa saúde? Ah, eu sou vegano, tá? Isso não quer dizer que você seja tão saudável. E, infelizmente, porque o tanto de pesticida, o tanto de fertilizante, o tanto de hormônio que coloca, não é saúde também. Então, o quanto isso também está interferindo? Eu preciso ver minha saúde como um todo. O campo áurico, né? E aí sistema de chakras, entender o que está vitalizado ou desvitalizado, presença de formas de pensamento. Quantas vezes eu não crio ideia fixa de alguma coisa? Aí eu volto lá na doença da hipocondríaca, né? Que ela criou o quê? Uma ideia fixa. Ela quer estar doente. Se ela quer estar doente, ela estará doente. Por quê? O padrão de pensamento dela já criou um fragmento e aquilo vai se perpetuar até ela se conscientizar de que ela é saudável ou de que ela quer estar saudável. Que ela não precisa de tomar 250 medicamentos por dia, destruindo o fígado, destruindo o rim. Nossa próxima etapa vai ser os antibióticos já foram controlados. Eu tenho certeza que a nossa próxima etapa, daqui uns 15 anos talvez, vai ser receita controlada para anti-inflamatório. Porque hoje qualquer pessoa tem uma dorzinha, não vou tomar anti-inflamatório. Ó, cuidado. Acaba com os rins. Sem rim você não vive. Você até faz hemodiálise, mas o corpo não aguenta por muito tempo. É transplante. E aí? Como é que faz? Né? Então, a gente precisa analisar essas questões também. Né? E os próprios processos biológicos, porque aí muitas vezes são eles que nos chamam a atenção. Mas por que o padrão de repetição? Logicamente que também a gente precisa levar em consideração o ambiente que a gente vive. Sim, quantas vezes a gente não adoece por questões genéticas? Pouco, sabia? E a gente fala muito isso, né? Porque hoje virou também um costume dos médicos falar pra gente: ah, isso é genético. Tá, por quê? Ah, porque a gente não tem resposta. Então não tem resposta significa que é genético. E aí você joga a culpa numa coisa que não se tem total esclarecimento ainda na ciência, que é mais fácil. Tá bom, mas e? Peraí, mas ninguém na minha família tem e é genético? Eu puxei de quem então? Que sentido faz esse negócio genético? E eu estudei, né? Eu estudei ciência
nesse sentido. 15% dos nossos problemas hoje são 15% dos casos de câncer, por exemplo, são genéticos. Os outros 85%. E está tendo tanto? Será que é tudo genético? Expressão gênica? Não. É padrão de comportamento, é como eu lido com as minhas emoções, é a maneira que eu lido com a saúde. E aí, eu preciso cuidar do meu corpo. Por exemplo, tem uma coisa que é venenosíssima e a grande maioria das pessoas gostam, chamado o quê? Coca-Cola. Pensa num negócio que não presta. Eu adoro Coca-Cola, eu vou falar a verdade porque eu também gosto. Não tem como não gostar daquilo, né? O negócio é ruim, mas faz um mal danado para a saúde. Já tem estudos, inclusive, que a Coca-Cola é um dos corresponsáveis por câncer de colo retal. Tem vários estudos hoje que falam sobre isso. O consumo excessivo de carne e Coca-Cola. E aí? A culpa é da genética? Nem sempre. A culpa são dos excessos. A culpa é da maneira que a gente não cuida do nosso corpo. E aí, por exemplo, vamos falar de um processo de intestino. Se eu trouxer o conhecimento de metafísica da saúde psicossomática que eu tenho, que eu aplico em consultório. Problema de intestino. Gente que tem dificuldade de lidar com o passado. Não digeriu fatos, não digeriu realidade. Muitas vezes tem uma dificuldade imensa de lidar com aquela realidade que ela vive. E ela não digere, ela não quebra. Por quê? Sistema respiratório é o sistema das ideias, é do campo abstrato. Como eu lido com as ideias e como eu lido com o outro. O dar e receber neste campo mais invisível. O sistema digestório, ele fala muito da minha realidade fatídica, material. Os fatos. Como eu digiro isso? Ou não estou digerindo, né? Então, aí aqui alguns exemplos. Vamos parar de falar, né? Dessas coisas. E aí vai dar alguns exemplos. Esse é o padrão Milhomens, esse é o padrão Mandel, né? Tem uma diferença? Tem, né? No padrão de cores, tudo, mas a identificação se dá por meio de sinais que são diferentes entre as fotos, mas nenhuma das duas deixa a desejar nada. Aqui eu preciso de um filme negativo fotográfico colorido, né, que cada dia que passa está mais difícil de conseguir. Até ano retrasado eu fazia com esse modelo, a partir do ano passado eu passei a fazer com esse, porque filme negativo ficou inviável, caro, muito caro. Um filme negativo que eu comprava R$ 22 quando eu comecei, hoje eu pago em torno de 180, R$ 190. Virou assim né? Aqueles filmes negativos, né? A maioria aqui sabe do que eu estou falando. Que a gente fica, hoje não, hoje a gente pega o celular e vai tirando foto, né? Antigamente a gente ficava assim, né? Eu vou tirar essa foto? 36 pose, quando não era 24. Não, eu vou economizar aqui. Essa foto não vale o filme. Então, a gente ficava contando bonitinho, né? Olhava foto por foto. Hoje a gente tira foto do celular, esquece lá e nunca mais olha, né? A gente não dá mais valor porque banalizou, né? Mas, ó, aqui, padrãozinho de uma foto Killian, uma pessoa legal. Tá tudo bem, tá razoavelmente bem, tá? Vamos dizer que tá tudo bem. Começamos a ver problemas aqui, né? Ó, padrões de conflitos emocionais. Então essas aberturas aqui, ó, parecem umas bolas, uns balões, uns losangos, né? Padrões de conflitos emocionais, padrão de angústia profunda, né? E hoje outra dificuldade que eu vejo que a ciência está, a gente vai por modismos e aí assim hoje também não se tem mais pessoas com sinais de angústia. O que é uma angústia? A angústia é muito caracterizada aquelas mudanças repentinas de humor, onde você está eufórico, de repente você entra num estado de tristeza, melancolia profunda, porque muitas vezes, ao despertamento de lembranças,
ou de um contato específico com uma determinada situação que desperta essa lembrança consciente ou não, e aí te leva a um estado de angústia. Costuma dar um aperto aqui no centro do peito, a pessoa muda consideravelmente o comportamento e hoje isso virou o quê? A bipolaridade. Taca quetiapina na pessoa porque ela é bipolar. É um processo de angústia, pelo amor de Deus. Faz um trabalho de psicologia com ela, trabalha acompanhamento emocional, identifica o processo e trabalha. Não vai medicar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? E aí se esquece isso. Né? Aqui, um padrão de contaminação de energia intrusa. Tá vendo esse vermelhão na parte central aqui? Ó? Né? Padrão de contaminação de energia intrusa. Vocês percebem, né? Que os sinais aqui se alteram também. Você não tem um sinal claro, né? E aqui, ó, inclusive parte dessa granulação, que talvez não dê para ver direitinho, aqui eu conheço a foto, então mais detalhes, parte dessa granulação pode dar o quê? Tendência suicida. Então, energia intrusa, provavelmente a presença de um obsessor, não é claro, mas há uma intrusão, porque obrigatoriamente o centro das fotos precisa estar preto, negro. Não está negro, tem alguma coisa. Aí a gente precisa analisar o que é, tá? Então, essa energia intrusa vai interferir. Olha as bolhas, olha a diferença, né? De padrões. Aqui no padrão novo, olha isso aqui. Padrão de depressão, que é o padrão Mandel, tá? Diferente desse aqui, esse é o padrão Mandel. Ó, depressão. De grave a profunda. Aí pessoa que já está entrando realmente num processo mais grave. Aí eu preciso o quê? Entrar com uma terapêutica na hora. Raramente um caso assim me aparece no consultório por livre e espontânea vontade. Mas sempre aparece por livre e espontânea pressão de alguém da família. Porque esse padrão aqui a pessoa não sai de casa. Aqui, dois fatores. Estado de ego altíssimo. Então, pessoa extremamente intransigente, intolerante, acha que é dona da verdade, né? Narcisista e sexualidade exacerbada. Esses três fatores juntos. Por isso esse brilho excessivo. Tem gente que olha e fala, ai, que linda a minha aura, sou puro brilho. Aham, oh, Deus está vendo. Puro brilho de intolerância, puro brilho de narcisismo, é o centro das atenções, né? Então, há uma alteração gravíssima de comportamento. Essa pessoa, na época, me procurou porque, assim, ninguém gostava dela. Ela chegou à conclusão que, assim, ela era o centro das atenções, ela gostava de estar no meio de todo mundo, mas ela queria saber o que tinha de errado com ela, porque ela não, ninguém gostava dela. Todo mundo se afastava dela. É óbvio, né? É muita luz, ofusca, então apaga um pouco, né? Então, ó, aqui alguns padrões de contaminação, esses brilhos aqui na região inferior, né, são parasitas energéticos ou larvas astrais. Se alguém é estudioso na área dessa na área da espiritualidade, já deve ter ouvido falar de larvas astrais, miasmas, formas pensamento, tudo, né? Forma pensamento é diferente de miasma ou larvas astrais, tá? Então, estou citando alguns exemplos, tá? Aqui, ó, mais ou menos um padrão de vegetarianismo, tá? Não é vegano. O azul toma conta com mais facilidade, podendo entrar no estado de apatia, tá? Aqui esse excesso de bolhas aqui, um estado de exaustão. Pessoa que já chegou num nível quase da estafa. A mente está extremamente acelerada, um nível de cortisol explodindo e ela não consegue mais lidar com a palavra descanso. Para ela não sabe mais o que é. Tá? Raiva. Lembra da raiva? Olha o porco espinho aqui. Ó. Raiva. Olha como a gente fica. Olha o padrão. Sai soltando raio, né? Lembra do querem enforcar alguém? Então,
A gente quer esfaquear alguém, né? Quer soltar um dardo de energia. Esse padrão é um padrão de uma pessoa que já está num processo de revolta. Emoção de fundo, tá? Está muito mais conectado. Aqui, né? Eu estou identificando um padrão a partir de pesquisas que eu estou fazendo, que é este padrão, parece um chapeuzinho, percebe? Parece, não posso afirmar, mas parece, todos os casos foram assim, autismo. Que hoje também, todo mundo é autista, né? Sim, é autismo, é autismo, é autismo, é autismo. A falta de educação virou sinônimo de autismo também. Eu não gosto disso, né? Ah, a pessoa ela não te dá bom dia, não te dá boa tarde, ela te ignora. Ah, ele é autista, grau 1. Autista nada, é falta de educação, né? Então a gente precisa separar algumas coisas que está complicado. E realmente eu tenho identificado pessoas que foram diagnosticadas mesmo por bons psiquiatras e tudo, tá? E que tem e tem característica, porque na conversa você percebe quando é falta de educação mesmo, né? Da geração é dizer que a gente está, né? Eu nem sei mais, é tanta letra que eu estou meio perdido. É a última, né? É a Z. Porque a geração Z tem problema de comunicação e comportamento, né? Então, e aí é, eu pude identificar nessas pessoas assim, desde adultos de 40 acho que a Isabela tinha acho, 43 anos, né? Para esse aqui que era uma criança de 8, tá? Então assim, eu tenho um chapeuzinho, esse padrão, e eles eram diagnosticados e tinham um comportamento bem diferenciado. É bem os autistas mesmo que a gente vê, por exemplo, grandes artistas, né? E é engraçado, eles têm dom especial para alguma coisa específica. Eu vejo que o autista ele vai ter um dom especial para alguma coisa, né? Um dos desse menino, que ele é filho de uma grande amiga minha de infância, ele é músico. Ele se encontra na música, assim, ele tem muita dificuldade de comportamento, tudo. E assim, ele é um excelente músico. Ele toca bateria, guitarra e está aprendendo violão. E já pediu para comprar um violino também, assim, e ele tem uma habilidade fora do comum. Aí você olha, não tem jeito, né? Então, ó, aqui já tem mais ou menos um padrão, mas com um padrão de abertura e complexo de culpa, tá? Tá vendo essa bolinha bonitinha aqui em cima? Ó, isso aqui é uma forma pensamento, tá? Mais violeta, diferente dessa rosa, tá? Mais violeta, tá? Aqui, padrão de angústia também bem acelerado, ó. Outra forma pensamento, uma desagregação do campo áurico. Fica tudo registrado, gente, fica tudo registrado. Só não tem nome e CPF aqui, né? Quem é essa forma pensamento? É fulano de tal que me fez isso, me fez aquilo. Aqui eu tenho o quê? Formas de pensamento, mais um processo de depressão grave. Aqui eu tenho um caso bem grave, tá? Essa granulação e essa forma violeta aqui não é forma pensamento, isso é uma interferência espiritual. Isso daqui já é um caso de obsessão grave, podendo levar a pessoa a suicídio. Essa granulação aqui e essa granulação aqui, ela define exatamente esses pontos, tá? Aqui algo bastante parecido também, né? Aqui, não preciso nem dizer, né? Então, alguns exemplos básicos, né, de interferência aqui são interferências espirituais bem graves, né? Esse estava no estado de depressão, né? Às vezes a gente percebe que a interferência espiritual chega a ponto de interferir em todo o conjunto da pessoa, tá? Todo o conjunto, literalmente. E a gente tem que fazer o trabalho inverso, começar do espiritual para o físico, né? E aí, às vezes, você tem um problema físico que tem que começar do físico para o espiritual. Que aí, muitas vezes, auto-boicote, né? Padrões de comportamentos assim, ó. Só para vocês terem ideia, aqui é uma foto mais ou menos normal, né? Olha a diferença dos padrões, né? Aqui também, né? Aqui é um estado, o início de um estado alterado de consciência. Essa foto aqui, ela foi feita de uma pessoa incorporada com uma pombagira num terreiro de Umbanda. Então aqui não é de todo ruim, vai.
né? Ao contrário, né? Ela está num estado profundo, uma incorporação inconsciente, tá? E a gente percebe que o centro não é negro mais. Perde totalmente o padrão humano, tá? Então imagina, né? Aqui também, aqui uma pessoa que faz pouquíssimo tempo que eu tirei foto também, uma garota, 12 anos. Então, o correto de uma foto dessa, né, dessa foto aqui, ó, é mais ou menos isso aqui, né? Então, aqui, mais ou menos, né? Ela tá desse jeito. Você olha para a pessoa, você não dá nada. Interferência grave espiritual, né? Na máquina nova, essa daqui foi a primeira vez que aconteceu isso. Pedi para ele, e assim, família católica, difícil de conversar, né? Mas tive que apresentar o caso, falar, ó, precisa de ajuda nesse plano, tá? Aqui também, ó, interferência psíquica, né? Aqui é um caso também de incorporação, tá? Incorporação inconsciente, e aqui é o processo de começo de incorporação, tá? Aqui é antes, aqui é durante o processo, aqui é no meio do processo e aqui é depois do processo, tá? Percebe-se que fica concentrado contaminações normais, naturais, no campo áurico da pessoa depois do processo de incorporação, tá? Então a gente não tem muito essa ideia de que, né, não muda. Aqui é um curador psíquico, chamado de curador psíquico, que aí tem um trabalho mais voltado com trabalho de mentores ligados à cura espiritual, tá? Então aqui é a mesma coisa. Antes do processo, durante o contato espiritual, durante a doação de energia psíquica e aqui também durante. Aqui a janelinha ali está tampando, mas a presença o quê? A interferência de alguma coisa extrafísica. E olha que a gente só capta, porque segredo de estado, né? Que eu não costumo contar, mas a foto Kirlian é a foto do nosso duplo etérico. Para quem estuda anatomia sutil, tá? Então, ela é a foto clara do nosso duplo etérico. Eu já estou acabando, tá? Eu sei que eu estou atrasado. Eu nunca consigo falar no tempo hábil, porque quero abrir para perguntas para vocês. Então, já vão pensando nas perguntas que vocês vão fazer. Aqui é um processo de hipnose, tá? A pessoa entrar num processo de hipnose. Olha só, que legal. Mesmo padrão. Então significa o quê? Estado alterado de consciência. Quando eu estou em estado alterado de consciência, o meu padrão áurico muda completamente. Completamente. Porque assim, cadê o azul? Não tem. Cadê o negro no centro? Não tem, né? E aqui, às vezes, ó, até se confunde, pode se confundir com um complexo de culpa, tendência suicida, obsessão. Não, um processo de hipnose. Então a gente precisa muitas vezes avaliar cada caso, né? Ó, as formas de pensamento que eu comentei com vocês, tá? Aí, ó, sinais de preocupação, sinal de ansiedade, né? Processo de desencantamento. Aí tudo que coisas que eu, né? Meu laudo, gente, tem mais ou menos 20 páginas, né? O completo, só para vocês terem ideia, né? E aqui, por exemplo, ó, essa parte alaranjada é o quê? É o sentido da mediunidade que a gente tem. O quão intenso está isso. Lógico que na outra foto o sinal é diferente, mas o quão intenso é a mediunidade em mim? Quais são os padrões que eu, né, externalizo? Aí aqui também a granulação, outros padrões, né? E aí são vários sinais que a gente vai. Aqui, ó, aqui é bem legal. Aqui foi um exemplo porque eu também sou pesquisador nessa área. Eu acabei de escrever aí. Eu acabei de escrever um artigo sobre uma água que provavelmente eu vou divulgar porque ele me permitiu fazer isso. Uma água de 9.000 anos, que ela fica numa fonte na Chapada dos Veadeiros. Eles já fizeram uma série de estudos da data
da água e tudo, e ela vem impregnada com energias de cristais de quartzo que ela está armazenada, né, abaixo da crosta. É bem interessante. Eu gostei bastante de ter feito esse trabalho com eles. Eu faço muito de líquidos, né? Então aqui, ó, eu tenho uma pessoa com vários conflitos emocionais. Não posso dizer que aqui é um padrão de depressão, porque não é, tá? Preocupação, um pouco de angústia, né? Tem aqui sinais de raiva, né? Dentre outras coisas, mas um campo aberto, por uma capacidade de absorver contaminações externas com facilidade. Campo áurico aberto, a pessoa se torna um caminhãozinho de lixo, ela atrai tudo para ela, né? E aí, um banho de ervas. Esse aqui eu fiz um banho bem aleatório. Assim, eu peguei, apanhei algumas ervas e tudo, pedi para a pessoa fazer, se ela me autorizava a fazer, né? E aí tirei a foto do banho, literalmente. Aqui é uma provetinha de vidro que eu coloco no módulo e disparo. 40 minutos depois do banho. Aí tem gente que me fala que banho de erva não funciona. Aí eu fico louco. Aí fala, não funciona isso aqui. É o quê? É pintado no Photoshop? Nem Photoshop eu tenho. Nem mexer naquilo eu sei. Então, a mesma pessoa, tá? Antes e 40 minutos depois do banho. Tá? Mais ou menos, né? 40 minutos depois. Então, melhorou consideravelmente o campo áurico da pessoa, né? Aí ficou mais saliente alguns processos aqui processos alérgicos em andamento, esses buracos pretos aqui nessa região, parecendo um cupinzinho, né? Alguns processos inflamatórios ficaram mais claros aqui, né? Demonstrando assim, ó, o seu corpo está respondendo algumas coisas, né? E, sem sombra de dúvida, a expansão áurica melhorou consideravelmente, dando o que a ele? Imunidade energética. E aí, ó, agora você se vira com o seu corpo. A energia a gente melhorou, né? Aqui é uma experiência que eu fiz com ayahuasca, né? Eu sou pesquisador, tá, gente? Então eu pergunto tudo, eu duvido de tudo. Cientista é assim, tá? Duvida mesmo e vai, porque, né, a gente precisa trazer elementos de certeza para uma equipe que vai te bombardear de pergunta e você precisa ter resposta. Senão eles não vão validar o que você está dizendo, tá? Então assim, até isso aqui eu era muito reticente, até porque assim, você já deve ter percebido que eu sou uma pessoa de opinião formada de muitas coisas, né? E infelizmente, como tudo, né, que é sagrado, na minha opinião, a ayahuasca virou recreação para muita gente, né? Deixou de ser sagrado, vou lá, né? De 15 em 15 dias, toda semana, vou tomar, vou ver elefante voando, vou ver minha vida passada, vou falar com os meus mestres, vou pirar o cabeção. E o que a pessoa realmente deveria fazer, não faz, que é a reforma íntima, a mudança de comportamento, autoconhecimento, enxergar quem ela é de verdade, né? Mudar de verdade, porque assim, tá, eu quero voltar na minha vida passada para saber quem eu fui, para quê? Se já é passado, já deixa lá, deixa quieto lá, ó, melhor aqui. Se você voltou é porque você não presta muito. Porque se prestasse, você estava em outro lugar, não tinha voltado. Logo, então assim, né, vamos levar o negócio para frente? Então, vamos viver daqui para frente? Ai, não, porque eu quero, porque eu vou fazer, porque eu vou voltar, porque eu preciso. Não. E aqui foi uma experiência interessante que eu fiz com a ayahuasca. Porque eu queria saber como que o comportamento da pessoa mudava e, ao mesmo tempo, como que o padrão áurico dela se comportava. Se a expansão de consciência era de verdade. Ou se, por exemplo, é só um processo químico, né? Porque nós temos estudos falando sobre isso, né? E a ayahuasca está com estudos bem avançados
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem uns estudos muito interessantes sobre o uso da ayahuasca para depressão, muito, assim, vasto e excelentes resultados. Só que, por favor, gente, não entenda assim, eu tenho que tomar ayahuasca para curar a depressão. Não é isso, não, tá? Doses específicas, não é assim um negócio bagunçado. Você vai lá, toma e resolve o problema. Não façam isso, não é isso que eu disse. E aí, eu queria entender o mecanismo energético disso, se realmente você tinha uma situação. E aí eu consegui essa foto. E o que a gente percebe? Olha o estado alterado de consciência durante o processo. Muito intenso. Muito intenso. Então, assim, não é apenas a questão química que está valendo. Muda-se a questão vibratória também. A pessoa abre um campo de visão, por quê? Eu acho que foi Ramatiz que escreveu. Se não foi Ramatiz, foi Joseph Kleber, mas um desses dois autores espirituais escreveu a respeito disso. Que quando nós estamos com o nosso duplo etérico rompido, nossa capacidade de enxergar o plano extrafísico aumenta consideravelmente. Por isso que pessoas que são viciadas em drogas ilícitas, crack, cocaína, K9, essas coisas todas, elas enxergam coisas. Tá? Isso é verdade. Por quê? E principalmente os lugares que eles consomem, né? Então, inferninhos, por exemplo. Que tipo de espírito tem ali? Que tipo de larva astral que tem ali? Coisa boa não é, né? Não chamava inferninho, chamava céuzinho. Mas a abertura do campo me permite captar com facilidade. E aí, se eu entro no estado alterado de consciência, eu mudo a minha habilidade de enxergar. Porque aqui mudou-se a habilidade de enxergar. E a pessoa estava realmente, porque ela me relatou os detalhes, ela me disse o que ela estava vendo e como ela estava vendo. E isso foi muito legal, porque aí eu pude catalogar, né, isso. E aí pude realmente comprovar aquilo que os espíritos nos dizem. Né? Então, pela pesquisa. E fala, chancelado, é isso mesmo. Então, porque isso aqui é temporário, por uma ação de um entógeno. E a pessoa que usa droga diariamente, crack, por exemplo, ela vê tudo o tempo todo. E ela perde a noção da realidade até desencarnar. Entrar no estado de contaminação profunda e desencarnar. Então, são coisas muito interessantes. Eu fui mais longe. Essa daqui era uma dog que eu tinha, que já morreu. Aqui é um dos dedinhos dela. E aqui é um gato. Né? Um gato de uma amiga minha de Belo Horizonte. Eu nem sei se ele está vivo ainda, mas acho que não, já faz bastante tempo. A diferença de padrão. Os gatos não são iguais aos cachorros. Não são mesmo. Olha o padrão energético de um e olha o padrão energético do outro. Eles também são seres diferentes. E aí, gato sente o plano extrafísico? Sente. A característica laranja nas fotos Killian padrão milhomens dá a nós a característica deles, de nós percebermos ou termos capacidade ou habilidade de lidar com o plano extrafísico. Para vocês entenderem o sentido das cores e dos sinais. Por isso que os gatos enxergam muito mais. Esse aqui era um gato pretinho maravilhoso, parecia um gato egípcio, todo preto, lindo, lindo. Lindo, maravilhoso, o Lion. Né? Foi muito legal fazer esse trabalho. Cristais, estou vendo alguns aqui, né? Formando um triângulo. Uma pirita, para quem já viu, parece um cristal dourado muito rico em metais. Essa é uma pirita. E esse aqui é um quartzo rosa. Né? Parecido com esse, mas lapidado. Esses são brutos. E esse daqui estava lapidado. Também tem energia. Extremamente yang, extremamente intenso, então extremamente positivo. Então, todas as questões de positividade, movimento, transformação, trazer processos de mudança, né? A pirita traz. Quartzo, yin, ou feminino, ou negativo, ele traz para o centro. Lidar com intuição, sentimento, emoção. Então, uma coisa que
costumo muito indicar no meu consultório. Pessoas que estão com problemas ou processos emocionais, fazer elixir de quartzo rosa. Pega um quartzo rosa pequeno, seja bruto ou lapidado, não tem. Eu gosto muito de trabalhar com cristais brutos, eu gosto, né? Pequenininho, 2, 3 dias, luz de lua, porque ele é um cristal lunar, ele não é um cristal solar, então ele perde vitalidade se ficar tomando sol, tá? Ele fica opaco, ele fica feio, né? E aí, copo ou uma garrafa, eu costumo colocar numa garrafa d'água, cristal lá dentro, água mineral ou água filtrada, toma 2, 3 copos por dia. E vai incluindo. E aí, sempre naquela fase lunar, que eu dou sempre preferência na nova ou na cheia, reabasteça aquele cristal, repita o processo. Para vocês lidarem melhor com as emoções, principalmente para desequilíbrio emocional. Estou muito angustiado, elixir de cristal. Ah, não consigo lidar com a raiva que eu sinto, por exemplo, da minha mãe, ou do meu pai, ou da minha irmã, elixir de cristal. Para a gente mudar o quê? Os nossos padrões. Porque muitas vezes eu tenho contaminação no meu campo áurico que eu preciso dessa energia. Eu transfiro essa energia para mim. Como eu mostrei do banho. Plantinhas. Ai, que beleza. Né? O meu carro-chefe é a fitoterapia, tá? Em consultório. Aí, ó. Mirra brasileira, a folha. Opa, ó, aí. Mirra, manjericão, lavanda. O mesmo pé de rosa branca que eu tenho no meu jardim lá no centro. A folha da roseira e a pétala da roseira. Na mesma planta eu tenho 2 padrões energéticos completamente diferentes. Então não é à toa, quando a gente tem orientação, seja espiritual ou seja de alguma pessoa estudiosa, ó, faça com o caule, faça com a flor, faça com a folha, faça com a raiz. Por quê? Os padrões energéticos diferem, não são iguais. Provado aqui, tá? Ó, uma planta que ativa nossa capacidade mediúnica espiritual, a cor dela, amarelo puro, muito yang, para eu chegar e fazer, movimentar. Além de ser deliciosa, né? Porque adoro comer folha de manjericão. Adoro, acho uma delícia. Aí aqui, por exemplo, ó, alguns desafios que eu tenho e que eu estou enfrentando, né? O óleo essencial de mirra, o óleo vibracional de mirra, a mirra em solução vibracional, a mirra em extrato, que eu fiz da própria planta, onde aqui eu tenho a folha em lua minguante, aqui eu tenho a folha em lua cheia. Fase lunar influencia a energia da planta como influencia a gente. Nós não somos 70% água? Se influencia a água do planeta, que é um monte, imagina a minha, que é pouquinho. Vai influenciar. Daí que surgiu que a gente usa o nome, a gente usa esse adjetivo errado, equivocadamente, as pessoas lunáticas. Pessoa lunática vem desse caso, pessoas que têm comportamentos, têm mudanças de comportamentos a partir da fase lunar que está. Pessoas extremamente sensíveis. Por quê? Muda. A gente hoje não sente muito isso, porque a gente tem um monte de outras distrações. Então, assim, isso daqui para mim, por exemplo, hoje é o meu desafio. Catalogar isso, né, que eu estou em processo de escrever um livro sobre a energia das plantas e eu pretendo transformar isso tudo num livro. Né? Então, eu tenho muita foto de muita planta, e assim, em várias fases. Né? Fase lua crescente, lua nova, lua cheia, lua minguante, assim, aí eu vou repetindo, vou tentando identificar. Por quê? Eu quero saber por que as plantas se comportam assim. E como nós também podemos nos comportar assim. Para que eu possa extrair mais e melhor os aspectos energéticos. Porque quando eu faço um extrato,
Eu pego isso aqui, ó, esse brilho todo e jogo na água. Eu preciso parar de tomar banho de ervas achando que as ervas é simplesmente é crendice popular. Eu estou provando que agora é ciência, não é mais crendice popular. Eu tentei levar isso para dentro da USP e o meu professor quase me matou. Ele não quis. Não, a gente brigou e brigou feio, assim, porque ele não aceita isso aqui. Eu falei, como é que você não aceita sem saber a teoria? Vai estudar. Não fala pra gente estudar o tempo todo, vai estudar você. Aí ficou doido e ele mandou eu passear, né, para não falar outra coisa. Por quê? Não aceita. Mas eu estou provando, gente, que isso é possível. Eu posso transferir. Por que não poderia? Né? E é isso. Perguntas, dúvidas, desesperos, angústias. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Ah, Eu já ouvi falar que ele transmuta energia. os gatos. Então, nesse nível de pesquisa eu nunca cheguei, né, de identificar esses padrões. Nós também temos, né? E ainda assim, sendo inteligentes como somos, nós temos dificuldade de transmutar coisas, né? Percebe que Sim, sim. Ele, o que eu pude, o que eu pude identificar nesse comparativo é que os gatos são muito mais yangs, eles são muito mais ativos. O padrão de energia dele sendo mais ativo, ele tem uma habilidade maior para lidar com as energias. Então, eles, por conta daquele padrão, por exemplo, ele se contamina muito menos. Né? Então, dada essa característica energética de se contaminar menos, eu acho que as pessoas acabam confundindo se contaminar menos com transmutar. Eu tenho lá minhas dúvidas com relação a isso. se estiverem doentes e nervosos na hora, está sempre. Sim, sim. As pessoas confundem pensamento. O que eu acho que pode acontecer é a energia dele, por ser muito yang, repelir a energia, mas não transmutar. Entende? Porque assim, a gente precisa entender o conceito de transmutação, né? Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é que sabe a diferença de transformação e transmutação? São duas coisas diferentes. Ninguém? Ninguém se atreve? Os dois mudam. Então, vamos lá. Transmutação é uma mudança de essência. Eu transformo de uma essência para outra, tá? Então, é uma coisa que está muito ligada ao interno, mais profundo possível, e eu mudo essa essência. Transformação vem de forma, e aí eu mudo a forma. Então, imagina, o gato, pegando em consideração o que o popular fala, ele transmuta energias, ele pega a essência das energias, absorve e muda a essência e libera uma essência nova. Isso eu particularmente não acredito. Eu acredito que, como o padrão de energia dele é alto, ele repele energia do ambiente que ele está, por conta desse padrão excessivo. É mais ou menos assim. É o brilho excessivo. Então, é uma pessoa narcisista é extremamente energética que expulsa todo mundo de perto. Tudo bem que as energias negativas geralmente pegam nos animais e nas plantas. Isso é mais ou menos verdade. Isso é mais ou menos, principalmente os cachorros. O cachorro tem essa habilidade. Porque eles são mais eles são mais sentimento. Por que eu faço entre aspas, tá? Que animal não tem sentimento, tá, gente? Animal não pensa. Ele tem o quê? Um instinto que gera afeição por nós, por alguém, né? E eles têm
algo que é ainda primário, não é o desenvolvimento total do sentimento como nós desenvolvemos, tá? A gente chama sentimento só para facilitar a comunicação, tá? Mas assim, cachorro, gato, planta principalmente, tá? Planta pior. Planta, gente, planta não sente nada, pelo amor de Deus. Planta não tem corpo mental. Os animais já estão começando o processo, tá? Se um dia vocês ouvirem alguém falar que planta tem corpo mental, sai correndo. Não existe isso. Não, aí assim, a energia fluídica do ambiente vai interferir na planta e a planta absorve. Não é que a planta sente amor por mim e ela vai absorver, não é isso. É porque assim, ela sente e capta a energia do ambiente. Qual é o lugar certo da planta? Uma natureza, uma floresta. Eu ponho ela dentro da minha casa, ela vai estar dentro daquele universo. O que vai ter ali? Muitos contaminantes. O tempo todo. E aí o quê? Parasita energético, emoções de baixa fluidez, sentimentos tóxicos. E aí, assim, vai vibrar ali. Aquela planta, ela vai captar a energia do ambiente. Então, se você está num ambiente hostil, sim, então assim, só que aí passa pelo. Isso é um instinto pelo processo de sofrimento. Ele não cria o sentimento, porque ele ainda não tem consciência. Ele ainda tem o quê? O que nós chamamos de raciocínio instintivo. Tá? Então, assim, para quem. Não sei se vocês gostam de evolução, evolução dos seres humanos, evolução de espíritos ou coisa do tipo. Quando a gente começa a estudar desde a mônada até os seres angelicais, por exemplo, né? Então, para quem gosta, eu estudei muito isso. Os animais, eles estão ali no meio do caminho. Então, eles estão começando a formar o campo mental, tá? Então, assim, enquanto não tem total formação, eles não têm consciência, eles não têm raciocínio lógico. E eles vão ter o quê? Que nós chamamos, por falta de vocabulário, nós chamamos de raciocínio instintivo. É um tipo de instinto. Não, não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu, é, eu, ter, mas no sentido do. Sim, então, tem, mas ainda não aprimorado, é primário. É primário. Então, assim, não é um instinto racional. Né? O instinto não é o sentimento racional. É eu acho que a melhor palavra é isso, o instinto racional, né? Uma coisa ainda não aprimorada. Seria quando a pessoa tem um estudo. Então, ele tem uma vivência próxima, é constante. E na diária do cachorro, esse instinto não vai, não cria um sentimento, ou qualquer coisa Sim, cria uma afeição inicial. Existe uma aproximação Sim. assim, da pessoa com o cachorro e do cachorro com a pessoa. Sim, sim. Aí até é uma questão vibracional. Aí inclusive uma interação energética, porque pelo padrão áurico, o cachorro é mais dependente do que o gato. Então ele é mais, o gato é mais independente, o cachorro é mais dependente. Sim, aí é uma questão energética. É só o cachorro, né? Que o gato. Não é, não entenda, não entenda a independência que eu estou dizendo nesse sentido, porque isso já ficou lá atrás, né? Ao contrário, é uma independência, sim, dele
se virar mais fácil sozinho. Por exemplo, o gato você não ensina ele a nada. Ele cria as próprias habilidades dele sozinho, diferente do cachorro. O cachorro, às vezes, você tem que brigar com ele, né? Você quer que ele faça cocô e xixi ali naquele jornal. Ó, é ali. Ó, você esfrega a cara dele e tal. O gato, ele se desenvolve sozinho. Você entende? Então, assim, é nesse sentido de independência que ele já tem um instinto, um racional instintivo mais elaborado do que o cachorro. Então, ele é menos dependente de, por exemplo, eu ensiná-lo a fazer coisas. Ele vai sozinho, o cachorro não. E algumas teorias falam que a gente, eles evoluírem. Ah, sim, também. É o princípio da evolução. Os mais evoluídos sempre acionam mecanismo para os outros menos evoluídos. Faz a foto, você faz uma foto da pessoa, você faz mais de uma. E sim, então, são duas situações, né? Eu faço, muitas vezes em eventos, pelo volume e tudo, eu faço de um dedo só, tá? Que aí limita a capacidade de enxergar todos os aspectos, tá? Porque o correto que eu faço no consultório são 10 dedos. Que aí eu vou ter uma análise completa do seu padrão energético, tá? Porque assim, por exemplo, cada dedo representa um chakra, né? O conjunto dos 10 me responde mais 3 chakras, né? Porque eu analiso 8, eu não analiso só 7. Tá? Porque para mim o esplênico também é importante, tal qual o genésico. Né? E eu vejo os dois de forma bem separada e bem característica. Tá? Até porque para minha análise é importante saber os dois diferentes. Né? O esplênico está ali. Não entendi. As primeiras que eu mostrei. É, E todas aí têm problema. essa aqui. Essa aqui. É a mais bonitinha. Sim, é a mais. Menos problemas. Livre de problema, nunca tirei foto. Não, nunca tirei. Ó, se eu for falar, ó, essa foto é uma das melhores que eu tenho no meu banco de dados, que eu falei para a pessoa. Ela tinha 2, 3 coisas para fazer e eu não tinha o que fazer com ela. Se eu falasse que vamos, sei lá, vamos fazer acompanhamento terapêutico aqui, eu estava enrolando ela, literalmente. Não, aqui, por exemplo, eu não tenho nada específico, né? Precisa de abordagem terapêutica. Não. Aqui já está mais ou menos, né? Que já temos uns probleminhas, mas está menos ruim comparado com esses outros, né? Tem uma pessoa que está pior que a outra, né? Uma Óbvio, óbvio. Não é diferente do. E aí, Os dedos são. E aí a análise depende da quantidade de fotos que eu faço. Aí depende muito desse aspecto, né? Então, aí um dedo acaba ficando limitado numa análise mais simples, né? Que aí eu falo que é a análise simples ou ao laudo completo. É, E um usa filme fotográfico. essa. Isso. A outra essa daqui usa a câmera digital acoplada. Né, que aí tem que ter uma lente específica, as regulagens e tudo, porque senão também eu não consigo captar esse padrão de imagens, né? Que é a máquina que eu trouxe, que é a máquina que eu uso hoje. É só essa. Aquelas outras eu já não uso mais. Porque realmente, o filme fotográfico ficou muito caro, os laboratórios estão demorando quase um mês para me entregar uma revelação, dificílimo de comprar. Então, e assim, os últimos que eu comprei, eu mandei trazer da China. Eu testei alguns da China, gostei, tem uma qualidade boa, e, e aí assim, aí eu compro, demora, sei lá, 20 dias para chegar, e é esse preço, 180, R$ 190, né? Caro, infelizmente. Tem. E é isso. Mais pergunta? Eu fiz uma pergunta sobre a ayahuasca. Ah, É prejudicial você tomar? excessivamente, sim. Qualquer coisa, até água, tá?
Eu faço essa brincadeira, mas é verdade. Uma chinesa morreu afogada num concurso de quem tomava mais água em menos tempo. Ela literalmente teve falência renal, porque ela tomou 6 litros de água em 40 segundos. É. Então, Mangueira, não, assim, você não faz isso de forma recreativa, você não faz isso semanal, tá? Porque assim, o que infelizmente eu vejo que nós estamos enfrentando um momento delicado na humanidade onde as pessoas precisam fugir de várias situações, né? E infelizmente este universo, ele traz um efeito quase que parecido com uma droga ilícita que te leva para um mundo de Alice temporariamente, que faz com que você enxergue uma outra realidade, viva um outro mundo. E aí que está o perigo quando você está num lugar despreparado para lidar com algo que é sagrado. É uma medicina da floresta, uma medicina sagrada. Então isso a gente não pode esquecer, que é o que muitos lugares estão esquecendo, em troca de dinheiro. Então faz toda semana, toma sempre, vai ser bom. Aí você vomita, aí você passa mal, aí você agride a parede do seu estômago, você agride o seu intestino. Porque o vômito em si não é apenas a limpeza energética. É um efeito colateral do próprio estômago e do duodeno, que é agredido por aquela substância. Então tem os dois fatores ali. Então, prejudicial não é, desde que você saiba o motivo que você está fazendo, leve aquilo a sério, use como sagrado que é, para que aquilo seja uma medicina espiritual para você. Aí te transforme. Você já tomou. Perguntas importantes que você tem que responder para você mesmo. O que te promoveu de mudança, de transformação, de melhoria? Como você se enxerga melhor hoje como ser humano, como pessoa? O que te fez mudar de comportamento agressivo, destruidor, ruim que você tinha antes, que agora você renovou e despertou o seu lado espiritual para que você se respeitasse mais, para que você construísse um comportamento melhor? São essas perguntas importantes que eu vejo numa medicina sagrada. Agora, fazer, por curiosidade. Quem eu fui na vida passada? Eu fui Rainha Elizabeth, tá? E daí? E, tá, ok. Isso não vai mudar nada para mim. Mas eu tenho que ver, Aí, olha, tá. Sim, sim. É, eu daria uma palestra essa conversa, mas o que eu vou falar para você? É possível que haja também ilusão. É possível, porque o processo, dependendo do padrão mental que a pessoa está ou ela pode acreditar estar vendo alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa fanática. Vamos dar um exemplo. No nosso universo espiritual, pessoa fanática, ela sempre tem um inimigo invisível. Por exemplo, no lado espírita e espiritualista, ou umbandista. Tanto faz. Para o espírita é obsessor, para o espiritualista é um inimigo qualquer lá, um espírito ruim, e para um umbandista é um quiumba. Ela nunca está errada. Não tá. Né? Sempre alguém está praticando alguma coisa ruim, e como eu não tenho quem culpar na matéria, eu vou culpar alguém invisível, porque é mais fácil. Um fanático é assim. E aí, até onde o que ele está vendo é verdade? Ou ele quer enxergar aquilo? Ele pode projetar isso num estado alterado de consciência, porque a consciência dele faz isso aqui. Até onde que o que ele está vendo é verdadeiro ou mentira? Aí que depende de uma casa séria, de um grupo sério, de uma pergunta, de uma pesquisa séria, de falar assim, ó, tem alguém ali junto, tá? Tem mais alguém enxergando tais coisas? O que é isso? Como nós podemos lidar? É isso, tá bom, então vamos tratar. Então, assim, tipo,
Pessoa é o quê? Para-raio de Aruanda, toda semana vai tomar, toda semana tem 15 obsessor contra ela, tipo assim, ela é o quê? Madre Teresa reencarnada, a gente não sabe? Então, assim, pessoas colocam assim, mas hoje é proibido falar que é um alucinógeno, porque é entógeno, porque está ligado a um processo religioso, ao sagrado. Então, alucinógeno é uma droga ilícita ou uma droga específica. Não é reportagem assim na TV, a pessoa tomando, Assim, a expansão da consciência te permite enxergar muita coisa, que é o que eu falei. Você abriu, você vai ver. Só que você vai ver o quê? O que é real ou o que está dentro da sua mente. Eu já vi gente tomar ayahuasca e fazer assim, ó, para dentro dela. Mergulhar dentro dela. E aí vai tirando tudo que estava por dentro. Tinha nada do lado de fora. Ela olhou tudo para dentro. E ela visitou as emoções, os medos, as frustrações, as ambições, tudo, a ligação com família, mãe, pai. E foi profundo. Aí também relatei tudo isso. E aí? Aí você entende que a expansão de consciência pode te levar tanto para fora quanto para dentro? Aí precisa de uma pessoa preparada para lidar com aquilo. E eu digo isso para todo mundo. A ayahuasca é para todo mundo. Nem todo mundo é para ayahuasca. Porque tem gente que não tem condição psíquica para tomar. Porque precisa ter o mínimo. Sabe, curso básico de alfabetização. Devia ter mais ou menos isso. Ah, você quer tomar? Tá bom, vem cá. Deixa eu te alfabetizar no mínimo de universo psíquico e espiritual para você poder ir por um caminho desse, porque é perigoso. Principalmente quando vira vício. Porque até onde a gente sabe, na ciência, ela não vicia, né? Mas vício da pessoa querer praticar semanalmente, por exemplo. Imagina, uma bomba psíquica toda vez. Aí você fala, eu tô aonde? Eu tô aqui, eu tô lá. O rapel eu já não fiz pesquisa, não fiz. Nunca cheguei a fazer. uma regressão que essa pessoa fez, essa moça, um psiquiatra, vidas passadas. Pode ser, também pode ser, né? Gente, desculpe o horário, mas eu sou assim, eu falo demais, né? É isso, tá? Quem quiser fazer, conversa lá na frente, tá? E aí a gente marca. Mas muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado.